Sobre os jovens hoje, a gente que mora em bairro de periferia, eu sempre falo isso, né? Que eu moro, gente, eu vejo jovens, adolescentes, crianças, já vi fumando, usando droga, 12, 13 anos, já vi. Jovens engravidando. Tem algum projeto para esses jovens que você acha que seria benéfico, um benefício legal para eles? Que hoje estão presos fáceis por tráfico de drogas, né? Você acha? Eu acho o seguinte, isso aí tem tudo a ver com o nosso tema, né, de empreendedorismo social. Eu acho que a gente tem medidas importantíssimas e simples. Uma, por exemplo, vem da educação. Eu tenho falado com o professor Godoy algumas vezes sobre a educação, né, a escola cívico-militar, que é uma ideia nossa de implementar, né, para que o cidadão ele tenha essa consciência, né, como a gente tinha antigamente uma disciplina, você deve ter estudado nessa época, não me vem dizer que não, hein? Educação moral e cívica. Sim, Você teve isso na sua época? claro. Eu tive aula de educação moral e cívica. Tudo bem que você é mais jovem que eu um pouquinho, mas educação moral e cívica é fundamental, é importante. Mas então, a partir daí, começa daí a consciência, a educação da criança. E outra coisa interessante para o colégio, outro dia eu estava conversando também com um amigo sobre aula de empreendedorismo. Sim. E de finanças, né? E de orçamento familiar, que as pessoas comecem a partir daí a gente plantar essa semente, para a pessoa ter a consciência como cidadão e como chefe de família, homem ou mulher, né? São as crianças, são a base da sociedade. A partir disso, dessa semente que a gente planta, a gente vai colher frutos, tá? Então, beleza, isso daí é um ponto dessa corrente, é um elo. Agora vem o outro, o jovem, né? Que aí depois já é o jovem. Como que a gente dá continuidade nisso? A educação está atrelada diretamente ao esporte. Sim. O esporte tem vários valores que contribuem para esse pensamento do cidadão. O esporte, ele tem que ser fomentado, como o professor Godoy faz. Ele educa, ele ensina você a ganhar, a perder, a ser responsável, a ter disciplina. Então, o esporte, e além de ser um entretenimento, o esporte é maravilhoso para isso, para justamente ter uma porta, né? Uma porta de saída das oportunidades erradas, que oportunidade você tem na vida, boas e ruins, né? E aí você tem que escolher a oportunidade certa, como você fez durante a sua vida. Você comentou que seus colegas de infância alguns escolheram caminhos errados, você escolheu os caminhos certos. Então a gente precisa ter a base para saber fazer as escolhas. O esporte é uma escolha, ao mesmo tempo que ele educa para isso, para que a gente aprenda a fazer as escolhas certas. E também é uma porta, uma oportunidade para a gente poder ser até um atleta. Itaperuna tem uma vocação muito grande para o esporte. Já conversando com o professor Godoy, a gente tem aí atletas hoje, né, professor Godoy? A gente tem atletas hoje representando o Exército Brasileiro, representando o nosso país em corridas internacionais. Recentemente foi para Dubai representar o nosso país, representar o Exército Brasileiro. Sabe de onde saíram esses atletas? Itaperuna. De Itaperuna, alunos do bacana, professor Godoy. Né? Muito bacana isso. A gente teve um caso também, numa live que eu fiz aí, eu pude falar sobre isso com o professor Beto Moisés. Beto, conheço. Comentou comigo sobre um episódio também, ele é pré-candidato a vereador também, professor Beto Moisés. Meu amigo, um abraço, Beto. Ele estava falando sobre um certo jovem sem recursos, por causa de um sonho de um senhor aí, na época ainda um jovem senhor, que tinha um sonho, que era chamado de maluco, né? Que botando as pessoas para correr, para fazer atletismo aqui em Itaperuna, sabe quem, né? Sei. Professor Godoy. Mito. E exatamente esse mito, ele levou jovens para irem competir no campeonato estadual de atletismo. E tinha um rapaz que foi lá competir, Antônio, é isso? Esse rapaz Antônio, ele ficou em segundo lugar no campeonato estadual, em salto em altura, tá? Competindo sem a sapatilha, com tênis comum, não sei o quê, 2 vezes, não foi por acaso, não foi uma sorte de principiante, não. Ele foi lá em 2 anos seguidos e foi vice-campeão estadual, e não foi campeão por pouco. Então Itaperuna tem uma vocação para o esporte. Tem. E é uma oportunidade, uma porta de saída para os jovens dessa oportunidade errada, que é a droga, Sim. que é a criminalidade. Tá? Agora, mais do que isso, não é só essa porta para a pessoa virar um atleta
ele pode ser um profissional da educação física, como o professor Godoy já formou vários no período dele lá na FUNITA, dando aula de educação física, e tem alguns candidatos, o professor Beto é um, e a Adriana também, professora Adriana Fontes, pré-candidata a vereadora também todos esses que eu estou falando são empreendedores sociais. Maravilha, né? Formam cidadãos em Itaperuna. Então, a educação física também é uma porta de saída para esse caminho errado que a pessoa pode escolher. Mas a pessoa tem que ter a base de tudo para saber discernir, separar o que é a oportunidade certa e o que é a oportunidade errada, que vem da escola e tudo mais, como a gente falou, da família e assim vai. Agora, continuando, além do esporte, que tem todas essas oportunidades, tem muitas outras que a gente não vai falar, mas só para não ficar falando só de esporte, qual é o outro caminho bacana para o jovem, que atrai o jovem, que faz com que o jovem tenha aquela vontade de participar? A cultura. Cultura, que não tem Itaperuna, Cultura, né? Itaperuna. Cadê a cultura de Itaperuna? Meu Deus do céu, é tão importante, né? Exatamente, é importante. Itaperuna tem que ter a cultura valorizada. A gente tem falado, o professor Godoy fez uma live com Jamérico. Jamérico eu vi, boa. Muito boa, que é um talento da terra, um talento de Itaperuna. E um talento de Itaperuna que foi para o mundo. Sim. Que fez muito sucesso também no programa do Raul Gil, há tempos atrás, e que agora, pelo que eu sei, também vai voltar para o programa, acho que, se eu não me engano, no SBT. Ele está para reestrear agora aí num programa no SBT e tudo mais. Um abraço de Américo. Então, a cultura em Itaperuna tem que ser valorizada. A cultura, ela, além de ter ali oportunidades para exatamente os artistas que estão ali na frente do palco, que estão na frente das câmeras, ela gera oportunidade também para os técnicos da cultura, os técnicos de som, técnico de luz, técnico de cenário, de palco, né? Holding. Isso daí tudo você pode fazer formação desses técnicos. Tem projetos. Eu falo sobre um tripé, volta e meia eu falo, do órgão público, poder público, iniciativa privada e ONGs. Tá? Isso aí tem que caminhar junto, poder público, iniciativa privada e ONGs. As ONGs, muitas têm projetos de formação de mão de obra, tá? Para produção cultural, para o teatro, né? Produção cultural de uma forma geral. Então tem que fazer isso, buscar trazer projetos, trabalhar em parceria, que aí a gente vai gerar oportunidades para os jovens, na cultura também.